Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal do Centro Espírita Santo Agostinho, Sinal Verde. Meu nome é Darlan. Neste vídeo nós vamos estudar a respeito da mediunidade diante desse cenário da pandemia do coronavírus. Para isso, nós vamos buscar conceituações, fundamentações na obra básica, o Livro dos Médiuns. Bem, nesse capítulo 14, no item 159, o codificador ele vai nos falar a respeito de que qualquer pessoa que sente a influência dos espíritos é médium. E ele vai falar que a mediunidade ela é uma faculdade inerente ao homem, ou seja, é uma característica do nosso ser. A mediunidade faz parte do nosso ser. Ela é intrínseca à nossa pessoa. Bem, e ele vai dizer também que raras são as pessoas que não possuem rudimentos da mediunidade. Então, muitas pessoas possuem a mediunidade. O detalhe é que muitas pessoas possuem essa faculdade e não se dão conta que são médiuns. E diante desse cenário que nós estamos vivendo, pandemia do coronavírus, nós podemos formular uma primeira questão, levantar um primeiro questionamento. A nossa mediunidade, diante desse cenário, ela parou? Até porque os centros espíritas estão fechados. A nossa mediunidade parou? Nós sabemos que não, que uma faculdade, ela é inerente a cada um de nós, como por exemplo a nossa visão, e ela está ali em pleno funcionamento em diversas situações das nossas vidas. E nós vamos na obra, nos domínios da mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, do espírito André Luiz, nós vamos lá nessa obra, no capítulo 15, intitulado Forças Viciadas. Nós vamos buscar informações, porque o título desse capítulo já é sugestivo. Ele já adianta para cada um de nós o tema que está sendo tratado no capítulo, até porque o livro inteiro ele é destinado ao estudo da mediunidade. Então, André Luiz está fazendo uma relação, entendendo a mediunidade como uma força. E o que é uma força? Se buscarmos o apoio da ciência, da física, nós vamos ver que a força é esse agente da dinâmica que proporciona uma alteração do estado de movimento ou repouso de um corpo, de um objeto. Então, a mediunidade é isso. A mediunidade é essa força, energia, que possuímos, que poderá transformar o nosso ser, que nós sabemos que vivemos atualmente numa condição de espíritos, de almas, que somos espíritos encarnados, imperfeitos, mas com o uso da mediunidade, buscando o estudo, buscando a disciplina, e nesse momento em que os centros espíritas estão fechados, em razão da pandemia do novo coronavírus, nós sabemos que os centros espíritas estão proporcionando reuniões doutrinárias na plataforma virtual para esclarecimento das pessoas, estão proporcionando encontros, atividades de acolhimento, atendimento fraterno, evangelho no lar, enfim, uma diversidade de atividades buscando dar o apoio, buscando dar o esclarecimento, para que nós estejamos nas nossas residências, principalmente os idosos, estejamos com orientações e ferramentas para nos proporcionar vigilância para as nossas
mediunidades. Bem, esse capítulo, ele fala-nos a respeito de 3 unidades dramáticas. Muito importante. Bem, é preciso, então, observarmos que a nossa mediunidade diante da pandemia, nós precisamos perguntar como nós estamos utilizando ela, a nossa faculdade mediúnica. Nesse período que o centro espírita está fechado, nós estamos em casa, como que nós estamos utilizando? Para o bem ou para o mal? Como que nós estamos sendo influenciados? Porque a mediunidade, como diz Kardec, é a influência que recebemos dos espíritos, captamos essa influência. Se é, por exemplo, nosso anjo da guarda, Kardec vai nos esclarecer que é pela mediunidade que recebemos as sugestões para que nós sigamos no caminho do bem, e nós sabemos que pela mediunidade nós podemos receber influências para o mal, e esse capítulo vai falar justamente disso, dessas 3 unidades dramáticas, 2 delas, mediunidades, forças viciadas. Bem, se ela está no mal, ela está viciada, e o vício nós sabemos que é algo que está no caminho da indisciplina, está no caminho do desequilíbrio, da desarmonia. E a mediunidade canalizada para o bem, ela está no caminho do bem, está no caminho do equilíbrio, está no caminho da harmonia. Então, entendermos a mediunidade como uma força transformadora. Bem, entremos então nesse capítulo, nessas unidades dramáticas, porque a narração é isso. A obra nos domínios da mediunidade é um romance, e por ser um romance, ela obedece a essa estrutura da narrativa. Possuem unidades dramáticas, umas mais importantes, outra com menos relevância. Bem, logo de cara, André Luiz vai narrar um caso de um homem embriagado. A equipe de trabalho composta pelo benfeitor Aulus, que é um especialista, um espírito especialista no estudo e na pesquisa da mediunidade. Ele está ali, ele vem da colônia de Nosso Lar, vem para a crosta terrestre para o estudo da mediunidade em determinados centros espíritas. Mas eles estão se deslocando de um centro espírita para outro. E nesse deslocamento eles param na frente de um restaurante e observam que tem 2 guardas que estão arrastando para fora do restaurante um homem embriagado. E o benfeitor Aulus vai dizer para André Luiz e Hilário observarem que aquele homem embriagado estava sofrendo a influência de um espírito infeliz, um espírito das sombras. Então, aquele homem que estava ali, naquele restaurante, ingerindo a bebida alcoólica em excesso, estava sofrendo a influência de um espírito infeliz. Bem, aí é que nós precisamos a todo momento pegar essas informações, obter essas informações e trazer para esse momento da pandemia. Onde quer que estejamos nós, precisamos nos perguntar se esses pensamentos que cruzam os nossos pensamentos, essas influências, é para o bem? É para o mal? Porque nós podemos, por natureza própria, somos espíritos imperfeitos, nós podemos alimentar pensamentos inferiores, e aí nós vamos atrair esses espíritos que vão nos influenciar a determinados comportamentos no mal. E a partir daí, nós podemos obter, podemos gerar consequências prejudiciais para todos nós e para todos aqueles que estão conosco. Bem, o nosso anjo da guarda, ele está a nos influenciar para o bem, para um estudo, para um comportamento equilibrado, seja em bebidas, seja em alimentos, seja no relacionamento com as pessoas, seja nas redes sociais, onde nós estivermos ali interagindo. Nós precisamos estar sempre vigilantes. Esse capítulo nos oferece isso. Bem,
dentro dos centros espíritas, quando eles estavam funcionando, muitos iam e trabalhavam nas reuniões mediúnicas, mas agora está fechado. E a nossa mediunidade? Não. O capítulo vai esclarecer justamente isso. A mediunidade acontece em diversas situações das 24 horas do nosso dia. Estejamos nós no supermercado, estejamos nós nos hospitais, estejamos nós no posto de gasolina, no trânsito, dentro de casa, porque esse capítulo está a nos falar justamente de um processo de influência espiritual num restaurante, ou seja, uma situação do cotidiano, uma situação rotineira de cada um de nós. Nós podemos entrar quando é permitido, quando está em outra fase, por exemplo, aqui em São Paulo, está determinado por fase. A fase que é permitido, a frequência, frequentar restaurante. A fase que não. Então, quando nós estamos em diversas situações, em diversos locais, a mediunidade continua acontecendo. Isso é importante, porque aí nós vamos ficar vigilantes com os nossos pensamentos, com as influências que nós estamos recebendo. Mas o benfeitor vai falar para André Luiz deixar de lado essa unidade dramática desse homem embriagado que estava sofrendo a influência de um espírito e vai nos apresentar uma nova célula dramática. Nesse restaurante, o benfeitor Aulos, ele convida André Luiz e Hilário a adentrar o restaurante para colher orientações e informações em torno da mediunidade. E vão encontrar um rapaz que está escrevendo, a pedido de um amigo jornalista. Esse rapaz que está no restaurante está escrevendo um artigo com a finalidade de publicação num jornal, na imprensa, para denegrir a imagem de uma moça. André Luiz fala isso. E esse rapaz está ali e está sofrendo a influência de um espírito digno de compaixão, assim diz André Luiz, um espírito infeliz. Então é preciso nós estarmos vigilantes a cada momento, porque quando nós estivermos fazendo algo nas diversas atividades, termos esse juízo a respeito dos nossos pensamentos. Interessante trazer para a análise desse capítulo a estrutura da narração, porque a obra é uma narração. Tem os enunciados de transformação, tem a questão do tempo, cenário, personagem, e tem 4 etapas importantes, que é a manipulação. A narração, ela vai ter uma manipulação, vai ter uma competência, vai ter uma performance, vai ter uma sanção. Então, aquele homem que estava embriagado, sofrendo a manipulação de um espírito da sombra, estava ali, sendo manipulado, sofrendo a influência para agir de determinado modo, sem saber. Ele não tinha a competência para trabalhar, para disciplinar a sua mediunidade, uma mediunidade viciada, até porque ele não ignorava esse processo mediúnico, não buscava essa informação que a doutrina espírita vem nos proporcionar, nos dar essa ferramenta valiosa para nós sabermos o que acontece conosco, para trabalharmos, desenvolvermos com segurança a nossa mediunidade voltada para o caminho do bem. E esse homem, então, esse rapaz que está escrevendo, está ali na mesma situação. Ele está trabalhando a sua mediunidade, está escrevendo sem ter consciência, está sendo manipulado, não tem essa competência para saber o que passa consigo, e aí a sua performance vai ser toda uma performance de alguém manipulado. As suas ações ficarão ali a cargo do espírito manipulador. E a sanção, que é a 4ª etapa da narração, ela pode se referir a uma punição ou uma recompensa. No caso desse rapaz,
o espírito benfeitor, o Aulus, vai deixar claro que se esse rapaz, durante a sua permanência no corpo, não buscar o caminho do bem, não buscar reparar os seus erros, sofrerá a punição devida por estar indo de contra as leis morais. É um infrator das leis morais e por isso será punido. E ele existe nessa punição das leis reencarnatórias que vão levar a criatura a reencarnações dolorosas. Então, é preciso entender com muita propriedade esse processo. Agora, André Luiz apresenta uma outra célula dramática em que, ao sair do restaurante, ele observa que passa uma ambulância. Lá dentro da ambulância, um médico acompanhado de um espírito de luz, que o benfeitor vai dizer que é um gênio do bem. E André Luiz vai perguntar, lá no caso do homem embriagado, lá no caso do rapaz que está dentro do restaurante, ali escrevendo sobre a influência, é um médium psicógrafo? Ele vai dizer, não, lá naqueles dois casos, não é a mediunidade. É uma força viciada. E ele vai fazer até a comparação a respeito de uma cachoeira que possui ali a energia em estado potencial. Se for instalado ali as turbinas, dínamos, as fiações, aí então, através da disciplina, daquela força, poderá gerar a eletricidade que vai beneficiar a sociedade, vai beneficiar a comunidade. Então, assim é a mediunidade. Então, esse médico recebe a influência, a manipulação de um espírito de luz e ali ele presta, mediante a sua competência, o seu saber aplicado, buscado, um saber voltado para o bem, ele então adquire essa competência, esse médico, e vai prestar assistência, ou seja, a performance. E a sanção certamente será a recompensa, que será a absolvição no tribunal da sua consciência. Ou seja, esse médico, ao desencarnar, ele carregará para o mundo espiritual o dever de ter cumprido toda a sua tarefa durante a sua reencarnação, voltada para o bem, voltada a servir, a utilizar a sua mediunidade em benefício do próximo. E eu estava, agora, sábado passado, aconteceu o meu aniversário, e eu estava dentro de casa, aqui, estavam trabalhando duas senhoras, e uma senhora fazendo o bolo, os preparativos para a noite, para o aniversário, iríamos comemorar, eu, minha esposa, meu filho, colocaríamos o celular para fazer uma chamada com vídeo, para que minha filha pudesse também participar online do aniversário. Mas naquele período ali, da parte da manhã que estava preparando, tinha uma moça trabalhando, realizando a limpeza, tudo aquilo ali acontecendo, e de repente cruzou a minha mente uma influência. Recebi um verso, e eu não dei muita atenção, pensei que era algo, e logo depois veio outro verso, e aí eu percebi que estava recebendo ali um poema. Eu me recolhi, sentei na mesa, peguei um caderno, peguei a caneta e comecei a escrever, a psicografar um poema, receber a influência. E esse poema que logo eu percebi que veio também o título, Soneto de Aniversário. E ali então formou-se o soneto, que é um poema composto de 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. 2 estrofes de 4 versos cada, 2 estrofes finais de 3 versos cada. Eu observei então o final, esse poema, em que a espiritualidade
praticamente me influencia para que eu passe para o papel e depois vá publicar aquilo, para que vá servir de consolo, de orientação, de instrução para todas as pessoas. A mediunidade acontecendo de forma a fazer algo benéfico. E o poema então diz o seguinte, a respeito do que é o aniversário, o término de um ciclo. O primeiro verso diz assim, terminou, ficou para trás. E agora, segue em frente, porque a razão de ainda estar aqui e terdes nova aurora é servir e esclarecer a imensa escuridão. Parabéns para a vida indefinida que pulsa em cada lida, impulsionando-nos para o Cristo, o amor dantes, nunca dantes visto. Celebremos pão de cada dia, a luz que sempre irradia, a fé que propicia um belo amanhecer, com mais vontade de crescer, sem jamais desfalecer. Eu espero que essas orientações, esse estudo, essa reflexão em torno das fundamentações espíritas possam nos dar condições que nós saibamos discernir a respeito de que influência nós estamos recebendo nesse período da pandemia. E nós sabemos que recebemos, ouvimos as notícias, vemos as publicações, mas é preciso separar aquilo que é voltado para o bem, voltado para o progresso. Compartilhe esse vídeo com os amigos, dê o seu like, colabore com a publicidade do bem, a propagação do bem. Eu desejo muita paz, muito equilíbrio, muita harmonia. Muito obrigado.